Bom, vamos lá. Mais uma gravação, fazendo um teste aqui, eu acho que vai dar certo. 1, 2, 3, foi. Amigos, estamos de volta a mais um episódio do programa Testemunhos da Amazônia. Então, já no início eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, comente, tá bom? Hoje a entrevista está muito especial. Estou aqui com a Vitória, uma missionária da etnia Cambeba. Tem muitas histórias, tem um conteúdo muito bom para compartilhar com a gente hoje. E eu já quero fazer a primeira pergunta para ela. Vitória, bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar participando do programa Testemunhos da Amazônia. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é: qual é a origem do seu povo? Você pode falar um pouquinho do seu povo para a gente? Tashira Sândia, eu falei, meu nome é Sândia. Na minha etnia significa melancia. Em português é Vitória. Eu sou de uma comunidade indígena chamada Três Unidos, que a gente é do povo Cambeba. O Cambeba, ele vem da fronteira do Peru. Só que a gente começou a baixar, foi pro Rio Solimões, rumo de Tefé, e agora a gente está aqui no Rio Cuieiras, fica a comunidade Três Unidas, fica a 1 hora de Manaus. Bom, nossa comunidade, a gente tem várias culturas, a gente tem nossa própria língua, né, que é o Cambeba. A gente introduz junto com as crianças na nossa escola, né, que é a Canato Teicua, que significa luz do saber. Por que luz do saber? Porque para a gente saber alguma coisa, a gente precisa estudar. Todo ensinamento é uma luz, é uma porta que se abre para a gente. Principalmente para nós indígenas, que muitas das vezes temos que sair da nossa comunidade para buscar um conhecimento, né? E a gente está ali sempre incentivando as crianças para aprender, né, a nossa língua, nossas danças, nossas histórias dos nossos antepassados, né? O que eles conquistaram até aqui. E a gente toda quarta-feira a gente recebe um grupo de turistas, né? E a gente sempre canta o hino nacional, a gente tem nossas danças junto com as crianças. E a gente vem cultivando isso com elas, né? Para levar nossa cultura para as pessoas de fora, para mostrar o verdadeiro conhecimento, né? Como é ser um indígena de fato, sem ser num livro, sem ser como as pessoas costumam pensar que é. Então vamos então para a segunda pergunta. Vitória, conta um pouquinho para a gente a relação do seu povo com o Evangelho. Na minha comunidade, a gente tem uma igreja, só que católica, né? Por conta que isso já vem introduzido já de muito tempo. Então, a maioria da minha comunidade são católicos, né? Mas eles não se introduzem só a isso, né? Outras pessoas já vieram, né, para falar um pouco da palavra do Senhor, que é o Evangelho, né? São os cristãos. Além do catolicismo, tem o cristianismo. E a gente não tem esse preconceito, né? Porque meu avô sempre fala, quando é para levar a palavra do Senhor, quando é para a gente trazer, né, o que o Senhor quer, não importa qual religião é. Porque Deus, ele fala através da Bíblia, através das pessoas. Porque a gente que leva a palavra do Senhor não está mais para um cristianismo, para uma religião. Porque a gente quer levar o de fato o que é verdade, né? O que o Senhor quer pra gente. E ali na minha cultura sempre foi isso. E sempre as pessoas vêm e falam, né? Que a nossa cultura a gente pode adorar a Deus com a nossa própria língua, sem ter que deixar a nossa cultura de lado. Então a minha comunidade está sempre aberta para isso. Sempre aberta para ouvir a palavra do Senhor, né? E a gente ainda não tem a Bíblia traduzida para nossa língua. Outras comunidades já têm, mas a gente ainda não tem. Isso ainda é um processo, né? Tá sendo um processo ainda que ainda está adiante. Está um pouco longe, mas eu creio que um dia isso vai chegar. É isso aí, né? Quem sabe você seja uma das tradutoras, né? Amém. Deus abençoe. Bom, a terceira pergunta que a gente gostaria de fazer para você, Vitória. Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente a sua história com Jesus Cristo, seu testemunho pessoal? Bom, minha caminhada com Jesus Cristo
é uma coisa que eu fico muito emocionada, porque viver para Ele, estar à disposição dele é uma grande alegria, né? Eu cresci numa comunidade indígena, né? Onde também eu sempre tive meio de festas, onde tinha bebida, onde tudo era mais fácil, onde a felicidade era um caminho que parecia mais fácil estando no mundo. Mas eu tenho 2 pais, né? Que é o meu pai de criação e o meu pai biológico. E a família do meu pai biológico, ela é cristã, né? É assembleiana. E eu voltei a ter contato com ele quando eu tinha 10 anos. E a partir daí, todas as minhas férias eu tinha que passar lá, porque a minha mãe queria que eu tivesse esse contato com a igreja. Mesmo ela estando afastada, ela queria que eu sentisse, né? E ela sempre, desde quando eu cresci, ela sempre falou que ia ser uma levita e que eu ia levar a palavra de Deus. E isso para mim, uma criança jovem que tinha contato com esse mundo, com uma alegria que para mim era mais fácil, com uma coisa que estar com Cristo para mim era muito difícil, por conta que quem quer viver em Cristo, a gente abandona nós mesmos, abandona o nosso passado, o que a gente era de verdade, de fato que a gente vivia antes, a gente passa a não querer mais ser, por a gente estar em Cristo, né? Não por uma obrigação, mas porque a gente sabe que aquilo não é mais um amor, uma felicidade verdadeira, que a gente sabe que tudo que a gente está vivendo em festa, bebendo, aquilo já não nos agrada mais. E para mim, que estava num caminho que para mim tudo era fácil, né? Onde tudo uma conquista era um motivo para alegria, estar com meu pai, ter que acordar cedo no dia de domingo, ter que ir para os cultos, era muito difícil, porque aquilo eu via, eu tinha um sentimento, mas às vezes eu não queria sentir, porque quando eu voltava para minha comunidade, quando eu voltava para o meio de festa, de bebida, eu achava aquilo mais fácil, né? E foi quando eu sempre tive contato, né? Sempre teve esse contato, mas nunca me entreguei de fato para isso, para Cristo, né? E foi quando eu tinha acho que uns 15, 14 anos, eu estava na casa do meu pai, e a gente foi pro culto, e foi quando eu tive minha primeira experiência, né, com o Espírito Santo, com o que de fato me queimou por dentro, o que de fato me fez perguntar o que eu estava fazendo da minha vida, o que de fato era aquilo que eu estava fazendo. E aquilo me quebrantou muito, mas só que, mesma coisa, quando eu voltei, não tendo apoio, não tendo pessoas, né, que me incentivasse a continuar firme, eu deixei isso de lado. Comecei a ter um namorado, e aquilo, um namoro tóxico, que muitas vezes a gente sabe, e eu comecei a me perder de mim mesma. E depois daquilo, porque já disse, quem já pisou no santo do santo, no mesmo lugar não pode mais viver. E aquilo é o que estava acontecendo comigo. Era uma luta interna diariamente. Às vezes eu ia para festa, mas eu ficava me perguntando por que eu tô aqui, né? E Cristo sempre vivia falando comigo, né? Que Ele não queria que eu estivesse ali, que Ele queria algo novo. E como eu estava com esse namorado, eu sempre queria trazer ele também para Cristo. Só que findou que eu estava me afundando, eu estava me afastando, tanto dos meus pais, como de Cristo, como de pessoas, né, que estavam ao meu redor, e eu não estava percebendo isso. E foi quando eu decidi largar tudo, deixei ele, né, terminou, porque eu queria voltar para Cristo, porque eu sentia que aquilo não era mais para mim. E foi quando eu ia de missões, né, com o Hamilton, eles foram fazer lá na minha comunidade. E antes disso eu estava fugindo muito de Deus. Eu estava fugindo muito porque eu sabia que quando chegasse eu não ia ser mais a mesma. Eu ia deixar tudo de lado. Então aquilo estava me deixando frustrada e com ansiedade, com depressão e tudo, mas eu estava fugindo. E justo naquele culto, o Hamilton, né, Jesus usou ele para trazer uma palavra para mim, que era tudo que eu precisava ouvir. E foi quando eu de fato me entreguei e falei que não queria mais viver aquilo. Me entreguei minha vida para Deus. E desde esse momento que eu entreguei de fato, que eu deixei as pessoas, a bebida, as festas de lado, que para mim era uma alegria,
mas para Cristo era um motivo de frustração, né? Ele começou a fazer tudo novo, coisas que antes eu achava que era muito difícil, começaram a surgir. Oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro, que eu achei que ia ter que trabalhar, que só depois, quando eu tivesse 3 anos trabalhando, que eu ia conseguir fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Deus fez acontecer em meses. Meses, assim, que uma coisa que eu nunca imaginei, sabe? Uma coisa que ouvi pessoas ofertando para mim, o pastor Daniel também ofertou para mim, e aquilo era uma coisa surreal, porque foi só eu falar: se for a tua vontade, os meus passos são para ti. Ele começou a fazer acontecer, né? E coisas que eu imaginava, gente, eu preciso de 350 para isso. E eu preocupada e nada. E Deus falou comigo: mas por que tu tá com tanta ansiedade se eu que tô fazendo acontecer? E foi quando de noite eu falei: gente, eu não vou mais. Se for para acontecer, se for para mim ir, o Senhor vai dar o dinheiro. E eu fui pro supermercado com a minha cunhada e tinha um cartão, né, alimentício, que só dá para comprar comida, né? Então tinha um dinheiro ali. Aí ela falou: se meu cartão não passar, tu passa o teu e depois eu te dou o dinheiro, né? E eu: tá bom. E o dinheiro não passou e ela me passou o dinheiro certo. Os 350 que faltava, ela me deu. E aí eu fiquei assim em choque, porque às vezes a gente luta tanto contra a vontade de Deus, às vezes a gente quer fazer a nossa própria vontade sem ser a dele, que a gente acaba cravando da cara, né? E às vezes ele só quer que a gente coloque diante do pé dele. E às vezes ele só quer que a gente se prostre diante dele para ele fazer acontecer. E assim, até agora eu tô vivendo para Cristo. Não é fácil, mas é uma coisa que traz alegria. Não é fácil viver para ele, estar nessa caminhada, mas ao mesmo tempo é algo confortante. Viver para ele, falar dele, é uma coisa que traz alegria, traz essa paz. Vitória, nossa última pergunta, tá? Eu sei que você é estudante de psicologia e diante disso eu queria fazer uma pergunta a você. Quais são os seus planos diante da obra missionária? Bom, eu tô fazendo psicologia, né? É meu primeiro ano. E para isso, antes eu queria fazer direito, eu tava entre direito e psicologia. Mas psicologia me ganhou muito. E também quando eu voltei para Cristo, quando eu me entreguei de fato, isso veio como um grande plano para ele. Porque através desse meu curso eu vou conseguir fazer missão e poder entender um pouco das pessoas, entender um pouco de que de fato está acontecendo com elas, né? Fazer palestras por aí. E eu pretendo fazer missões, né? Pelo mundo, pelo Amazonas, pelo mundo afora, levar meus testemunhos, né? Levar essa palavra de Deus e com esse meu curso, né? Com essa capacitação, poder ajudar as pessoas, incentivar jovens, crianças, né? A cursarem, né? Entregar para Deus e fazer um curso que possa ajudar eles, que possa ajudar essa família, nessa cultura e onde eles vivem. Viu aí, meus irmãos? Testemunho muito bonito, muito forte. Vitória, Deus te abençoe. Obrigado aí por ter cedido essa entrevista pra gente. Tenho certeza que muitos jovens que irão ouvir essa entrevista irão ser impactados e abençoados com seu testemunho de vida. Deus te abençoe, abençoe a sua família. A etnia Cambeba é uma etnia que no Brasil não tem muitas comunidades, né? Como ela falou, a maior parte das comunidades está no Peru. Meu pai esteve no Peru várias vezes, então ele conhece bem. Aqui no Brasil são poucas, e eu só tive na comunidade dela, né? Na etnia Cambeba eu só conheço a comunidade dela, que é Três Unidos. A primeira vez que eu estive lá foi em 2010, então é uma comunidade muito especial, tá bom? Então, Deus abençoe você, Vitória, toda a sua etnia, o seu povo, a sua família, os irmãos que nos assistiram, obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe muito, tem muitas pessoas precisando ouvir esse testemunho, tá certo? Comente aí e até um próximo episódio. Deus abençoe. Paz.